Um câmbio ruim vai consumir 5 câmbios que você fez bem feito. O mercado está trazendo cada vez mais uma variedade menor de carros de entrada com câmbio manual. É como se ele estivesse ficando fora de uma parcela significativa do mercado e perdendo cliente para quem trabalha com transmissão automática. E as pessoas ficam muito ainda pelo feeling. Eu acho que vai vender, entendeu? Acho que vai vender o que ela já morreu. Acabou o dinheirinho dele. Como é que ele vai passar uma informação que contradiz o senso comum do cliente e o cliente acreditar nisso, né? Ele está mais desesperado para colocar o carro para dentro do que para lucrar. Ele quer mais lacrar do que lucrar. Seja muito bem-vindo a mais um Sportcast. Meu nome é Rafael Braga, eu sou seu host por aqui. Estou aqui, como sempre, com o meu co-host, o famoso Francisco Barsi. Isso aí. O Chicão da Suporte. Chico, fala pra gente aí qual é o tema do episódio de hoje. Como ganhar dinheiro com câmbio automático. E para falar com a gente aqui sobre esse tema, a gente está trazendo um cara que está vindo pela segunda vez, porque quem é bom tem que voltar. E a gente está aqui hoje com o Cláudio Curti, o cara que é referência no Brasil em câmbio automático, também proprietário da Oficina 3000 aqui no Rio de Janeiro, referência em serviços de câmbio automático. Cláudio, é um prazer estar com você aqui de novo. É um prazer meu, né, estar aqui com vocês que estão sempre levantando a bola quente do mercado, né? E a gente pode trazer esse mercado hoje como um novo mercado, como uma nova chance de oportunidade, que a mecânica convencional, ela possibilita ganhos. Mas quando você entra com a transmissão automática, com uma boa gestão, como a gente vai tratar aqui, eu acho que a gente tem a possibilidade de mudar o jogo. Porque teve gente que entrou, tentou, bateu, né, deu murro em ponta de faca e achou que talvez não fosse um bom mercado. Mas da forma que a gente vai trazer aqui, vai mudar essa perspectiva desses mecânicos aí, da galera que está querendo aumentar o seu ticket médio. Não, e já tem 2 anos que a gente gravou o primeiro com o Cláudio, foi acho que o 2º ou 3º episódio, né, do podcast. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Na opinião de vocês, de lá para cá, em 2 anos, e aí tanto você na sua oficina, quanto o Chico lidando com muita gente, né, muito cliente que a gente atende, o que vocês perceberam que mudou nesse mercado de câmbio automático aí dentro desses últimos 2 anos? Vamos lá, minha visão de vendedor, né? Cláudio é técnico, eu sou vendedor. Cara, assim, tá ficando democrático, o que era muito difícil. Assim, o Cláudio é um que ajudou muito a democratizar a informação. É uma coisa que a gente esqueceu. O Cláudio já fez um treinamento lá no auditório da Suporte. Ele estourou o horário, ficou lá conversando com um montão de colegas seus, não sei se você lembra disso. Foi muito legal. Tinha muita mística por trás do câmbio automático. Tem que ter técnica para poder fazer o serviço direito. Mas de lá para cá, Cláudio, assim, o que eu percebo eu como vendedor, as coisas estão mais democratizadas. O acesso à informação que você dá muito, eu te sigo, percebo lá, eu que não entendo nada de mecânica, não sei segurar uma chave de fenda, o jeito que você passa, você torna uma coisa muito técnica, fácil de fazer. Então, assim, isso foi o que eu percebi nesses 2 anos. E até pela recorrência de vendas de produtos de câmbio automático, a gente vê que a coisa está ficando mais democratizada. É isso que eu percebo. Não sei como é que está a sua visão sobre isso aí. Então, a gente consegue trazer a explicação de forma mais simples para o mecânico perder o medo, até porque era algo camuflado, real, de fato. Então o cara ficava, aquela nuvem na frente dele, ele fica com medo. Mas existe outra pressão, que é o quê? A demanda de carro. Se o cara escolhe não trabalhar com câmbio automático, é como se ele estivesse ficando fora de uma parcela significativa do mercado e perdendo cliente para quem trabalha com transmissão automática. Então não é só uma escolha, existe uma pressão que o próprio cliente dele trocou de carro e foi para um carro automático e ele tem que se virar para trabalhar ou ele perde o cliente. Então eu vejo que ficou democrático por uma oportunidade de informação disponível, por peça disponível também, porque está mais acessível agora, e a pressão do volume de carros fabricados, sendo fabricado com transmissão automática. Então, o mecânico, o que não for, ele pode ficar fora do jogo e ficar defasado no nível do cara que ficou só no carburador. Nesse nível. O que a gente estava conversando aqui um pouco antes, o mercado está trazendo cada vez mais uma variedade menor de carros de entrada com câmbio manual. E isso vai fazendo, né, esse movimento que você está falando aí, que o mercado já está migrando para isso, então o cara não tem como escolher não estar nesse nicho no médio e longo prazo daqui para frente, né? E quando a gente fala de disponibilidade de peça, e aí a gente percebe isso muito do nosso lado lá como distribuidor, isso não para nunca. A quantidade de modelos, aí vira versão, não para de vir modelos novos de carros que não existiam ainda, então isso vai sendo um desafio para a cadeia de suprimentos, né?
Inclusive, vou fazer um aviso aqui para quem está assistindo a gente. Existe um fornecedor nosso que é obcecado por distribuição de produtos, que é a IRB. A IRB Automotive é uma das patrocinadoras aqui do nosso canal. E o Caio, que é o dono, né, dessa indústria, que está sempre com a gente, ele é um cara que é obcecado por produtos. A palavra correta é essa, é obcecado mesmo. Ele percebe que depois que a empresa dele tomou o foco para ter essa cadeia de distribuição com a disponibilidade que ele considerava ideal, olhando os produtos do mercado, a empresa começou a decolar. Então, isso não é uma questão que acontece só no mercado de câmbio automático, de pastilha, de nada. Cara, o mercado é isso porque a gente está com uma variedade gigantesca, tá? Então, você que segue a gente aí, dá uma olhada no Instagram deles, IRB Automotive. E para quem ainda não é inscrito no canal, cara, tá na hora, né? Inscreve aí que tem uma galera que assiste e ainda não tá inscrita aqui com a gente. E aí, ô Cláudio, entrando nesse ponto, você já falou que esse mercado inteiro está indo para esse lado. Vamos tentar definir de uma forma assim, qual para você é o maior motivo que mostra pra gente que câmbio automático é um bom negócio. Esse cara não pode ficar de fora disso. Então, falando da parte de qualidade que remete a tempo, que tempo é vida, e remete a lucro, que é de fato o resultado. Porque a galera, ela se importa às vezes com casa cheia, volume, quantidade que gira. Quando você entra para o câmbio automático, você diminui o número de pessoas que você atende, o número de colaboradores, porque você tem menos veículo. Só diminuindo esses dois fatores, você diminui drasticamente o número de problemas. Que quando você lida com pessoas, você sabe como que é. Então você gera um filtro que você consegue selecionar mais o que você coloca dentro da sua casa. Um filtro olhando a capacidade lucrativa de cada carro com mais facilidade. Então você pega, lógico que é uma mão de obra mais especializada, mas você pega um ambiente, uma estrutura menor, você consegue pegar menos carro e gerar mais lucro. Então, com menos tempo, menos pessoas, menos carros, você gera um lucro maior. Então, a minha visão para o câmbio automático é que a gente consegue ter lucratividade maior. Esse, para mim, é o impacto principal. E também isso dá qualidade de vida automaticamente. Né? Perfeito. A gente vê muito, né, Chico? Vários clientes aumentando a quantidade de serviços que eles entregam, loja virando serviço também colocando balcão, virando loja. E assim, acho que todo mundo está de alguma forma tentando achar um pouco mais de espaço para trazer, espaço que eu digo não é espaço físico, mas na prateleira de produtos e de serviços, poder fazer mais faturamento com isso. Né? Cláudio, para quem não está nesse mercado aí de câmbio automático, você falou que a pressão, assim, existe uma pressão por demanda, se o cara não tiver, ele vai ficar fora, tu fez a comparação perfeita. Vai virar aquele mecânico de carburador que não existe mais. Você falou em menos tempo de uma meia-hora, né? Que, uma manutenção preventiva, o pessoal que está nos ouvindo aqui, nos vendo, qual o tempo mais ou menos que esse cara ocupa, o seu profissional e o seu elevador? Um câmbio tranquilo, não é aquela curativa que o câmbio chega quebrado, não. Parou o carro, vai fazer uma prevenção geral. Qual é o tempo que você gasta da chegada da pessoa até a entrega efetiva do carro pronto para o cliente, ele passando o cartãozinho dele lá na sua máquina e todo mundo contente? Vamos lá. Inclusive, eu tenho um treinamento que é desde o atendimento ao cliente até a entrega técnica do veículo. Todo passo a passo, para ele poder fazer uma manutenção protetiva para a empresa e também de qualidade para o cliente. Então, esse bloco ali, desde que você faz o diagnóstico, você faz a blindagem para a oficina se blindar, até a entrega com o cliente, é uma média de 2 horas. Existem alguns modelos que requer um pouco mais de desmontagem ali e tudo mais, ele pode ir até 3 horas de serviço. Então, aí você consegue agregar um valor significativo, porque, na verdade, qual é o interesse da manutenção preventiva quando você olha para uma oficina de câmbio automático? O que acontece? Imagina um veículo com câmbio automático, é um cara que está procurando um pouco mais de luxo e de conforto. Esse cliente ele tem mais potencial. Então você vira uma porta de entrada de relevância para a oficina e quando você atrai esse cliente para uma preventiva, você está, pelo menos, protegendo que seus clientes que trocaram um carro de câmbio para câmbio automático não vão embora. Mas, além disso, você traz uma entrada de veículos potenciais. Então, você vai fazer com que essa manutenção preventiva seja uma oportunidade de você inserir um checklist e visualizar outras necessidades. Uma troca de pastilha, uma revisão, um ruído de suspensão. Você consegue atrair um público que está querendo um conforto, que está querendo luxo, que está querendo proteção. Porque o cara que tem esse carro automático,
Ele quer o carro 100%. É uma visão de cliente potencial. Então, você, além de ganhar na manutenção preventiva, você consegue agregar outros serviços e gerando ali um ticket médio potencial. A gente vai até falar aqui mais para frente sobre a questão do investimento, para o cara começar a trabalhar dessa forma, mas quando a gente fala qualquer negócio, em qualquer mercado, você fala assim, o cara vai abrir uma loja, uma franquia, sei lá, todo mundo faz uma conta de payback, né, de retorno do investimento, dependendo do mercado, às vezes em 2 anos e outros em 5 anos, quando é algo que tem investimento um pouco maior. Só que aqui, a gente está falando de um negócio que o cara já tem, que já roda, e você agregar um serviço onde aquilo ali vai trazer um retorno muito mais rápido do que só esse tempo que a gente está falando. Mas eu sei que tem muita gente que, e aí você vai saber, eu queria entender melhor quais são esses erros aqui. Tem sempre um emocionado, e às vezes eu pego isso lá na mentoria, outro negócio, o cara quer abrir um negócio, ele tem um dinheiro forte em caixa, ele quer sair comprando tudo. E não, eu vou fazer tudo, vou resolver tudo. Cara, às vezes o cara compra estoque que não é para comprar, máquina que não é para comprar. Então, quais são os erros mais comuns que a galera tem em relação a isso? Mas, assim, mais uma questão que chega a ser às vezes até caricata, né? Todo mundo começa errando isso aqui. Tem uma questão assim relacionada ao início da transmissão automática? Tem. É claro que a gente pensa, eu vou comprar a máquina ou fazer o treinamento, parece que a ordem dos fatores não altera o produto, mas altera. Por quê? Quando você está capacitado e entende ali realmente qual o efeito que você vai ter, que você se prepara, você se blinda, você consegue selecionar até qual ferramenta que é mais adequada para você, porque existe uma demanda na sua região que pede um bloco de ferramentas. São esses modelos de veículos que costumam passar aqui. Eu tenho uma passagem que eu consigo monitorar aqui e são esses. Então você vai investir inicialmente nesse bloco, com conhecimento. Sem conhecimento, você vai pegar o que o vendedor da ferramenta te ofereceu, uma ferramenta que talvez você não vai saber aplicar ela. Por exemplo, existe um mecânico especialista na sua loja já e ele vai lidar com uma máquina mais complexa. E aí você vai comprar essa máquina mais complexa. Tá tudo bem, mas se você comprar essa máquina mais complexa para um cara que é iniciante ali, essa máquina vai ficar parada que ele não vai saber utilizar, vai criar problemas. Então o conhecimento, ele tem que ser o ponto de partida, ele é teu piso. Mas esse conhecimento é só para você ou ele é para a equipe? Ele tem que ser um conhecimento para a equipe. Então alguma coisa que você consiga repetir para a equipe. Você precisa manter essa equipe atualizada ali, sempre calçada. Então, se você comprar uma máquina na frente do conhecimento, que a galera vende a máquina falando que vai te ensinar a trocar óleo. Cara, ele vai te ensinar a ligar lá 2 mangueiras e apertar um botão. Isso não vai te tornar uma oficina que atende veículos com transmissão automática, porque existem vários detalhes. Lembra que eu falei, uma manutenção preventiva. Desde o atendimento até a entrega técnica do veículo, existe um passo a passo. Lá no atendimento existe um passo a passo. Se você pular essa etapa aqui, no final, você vai estar adquirindo um problema e não mais um cliente. Para você ver como é que o mundo, o mercado trata a situação como venda mesmo, o cara vai vender um equipamento para você, e na hora do diagnóstico lá, pensa só, se você tem um câmbio quebrado, com defeito, estou indo um pouco para a parte técnica para a galera entender como esse passo a passo é importante. O câmbio está quebrado, com defeito. E esse cliente trouxe para você ali de uma forma ou por ignorância, ele não sabe, pensa que só a troca de óleo vai resolver, ou por malícia. Ele quer colocar o problema na sua mão. Já sabe que está com uma bomba e quer empurrar para você. Exatamente. Então eu pego aqui um câmbio que está com problema e faço uma intervenção, porque o cara ensina a tirar o óleo. Tira o óleo para poder analisar o óleo. A nível de coloração, a nível de translucidez, cheiro, entre todos os fatores de análise de um fluido. Se você faz isso na frente de entrevistar o cliente ou de simplesmente entrar no carro e fazer um test drive, uma percepção ali na alavanca, o câmbio já deu tranco, ele já sinalizou que está patinando, e você, em vez disso, coloca o carro no elevador e tira o óleo, foi a sua intervenção que criou esse problema que não tinha. Porque você não teve a capacidade de perceber antes qual o seu nível de discussão, avaliação que você vai poder trazer. Nenhum. Então, quando você atropela esse passo a passo, essa sequência, que ela é lógica, mas ela só é lógica e óbvia depois que você tem ela na mão. Enquanto você não tem, você vai estar criando, em vez de gerar resultado, você gera problema. Então, por isso que eu falo,
o conhecimento ele tem que vir na frente. Então não adianta você comprar os equipamentos, se estruturar, vamos dizer assim, a nível de equipamento e estrutura antes de você estar consolidado com o conhecimento. Teve um cara que chega muita gente pra gente querendo abrir loja e querendo fazer um estoque do zero, né? E a gente sempre direciona essas pessoas pro Chico, porque ele acaba direcionando essa venda mais complexa pro cara formar um estoque, porque o cara tá com um dinheiro que às vezes ele juntou para abrir o negócio dele, você tem que ter muita responsabilidade com isso. E a gente sempre passa pelo Chico e ele vai fazendo todo esse auxílio. Teve um cara que chegou pra gente na mentoria, que ele estava abrindo um auto center, e ele falou que estava querendo organizar a parte de gestão, mas que ele já tinha visto todo um estoque inicial e tal. E aí, só por curiosidade, eu perguntei, cara, mas a gente viu a estrutura da loja, o tamanho que tinha, e qual é mais ou menos o valor desse pedido e o que você está comprando? O cara tinha um pedido de 300 mil de produto completamente desnecessário. Isso ele nem tinha entrado na mentoria ainda. Eu falei para ele, cara, sua mentoria acabou de sair de graça, você não vai comprar nem metade disso. E assim, ele fez, deu super certo, depois ele foi construindo isso ao longo do tempo, esse estoque. Mas, Chico, qual é a quantidade de gente que chega achando que tem que comprar muito mais produto do que precisa? Muito. Os caras, assim, não tem... quer ver uma coisa que eu acho muito engraçada nessas conversas, Cláudio? O cara, ele já definiu onde vai ser o ponto dele. Ah, o que passa muito aqui na rua é palio. Eu falei, cara, mas se tiver só peça de palio, você não sobrevive. Estou falando de autopeça porque é o ramo que a gente está tendo. Aí você pega as curvas de venda, fornece pro cara, aí quando o cara a gente começa a conversar, o cara começa a ouvir, começa a receber planilhas, ele, cara, isso faz sentido. Se o cara for pela percepção, cara, hoje não tem mais como você fazer nada por feeling, entendeu? Se você tem um cara igual o Cláudio, se tem um cara igual a gente aqui, que está o dia inteiro labutando, e nós já cometemos esses erros todinhos aqui, por que não ouvir e pedir? Tem muita coisa já mais ou menos pronta. Depois que o cara estiver rodando, aí cada negócio é um negócio. Você vai criar a sua identidade, você tem a sua, você deve atrair um tipo de frota que um cara que mexe em câmbio automático em outro município não atraia. Então, cada negócio é um negócio, mas com certeza uma pessoa indo conversar com você ou querendo montar o estoque conversando com a gente, os erros são muito mitigados, mas muito. E as pessoas ficam muito ainda pelo feeling. Eu acho que vai vender. Entendeu? Acho que vai vender, o cara já morreu. Acabou o dinheirinho dele, que o cara levou às vezes 5, 6, até uma década para juntar. E infelizmente, no mercado ainda tem gente que se aproveita dessa, entre aspas, inocência e enche o cara de curva H, né, cara? E depois ele não vende. Tem muito isso. No câmbio automático tem muito isso. A galera, ela vai pegar o estoque dela que tá lá, né, ocioso, e ela vai te fazer um preço e vai querer te empurrar aquele estoque que tá lá parado. É essa que é a questão, a galera acaba sendo subtraída por esses erros mesmo. E quando você fala de feeling, é interessante que você pegar um feeling teu agora, que você tem, você vai ter o feeling, mas ele é uma informação que você pegou do mês passado, que você olhou na planilha. Se eu pegar meu feeling hoje, ele é atualizado, as coisas estão tão rápidas que é preciso consultar ali quase full time para você dar uma resposta pro cara. Para ter uma resposta, você tem que estudar mesmo, é um estudo ali, tanto quanto atualizado, para você poder conseguir dar uma resposta pro cara hoje. Talvez uma informação que eu tinha no passado hoje, ela já não tem mais tanto peso quanto tem agora, porque o negócio vai se modificando. Mas venda também é assim, o que eu pensava no semestre passado não vale agora para esse trimestre. Então você tem que estar sempre... Para cada cliente que a gente vai apresentar uma sugestão de compra, os dados são tudo atualizados, porque semestre passado tudo muda. Então, assim, a gente percebe isso lá no dia a dia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E sabe qual é geralmente quem mais erra sem perceber, é o cara que tem esse dinheiro para investir. Porque ele vai com muito conforto. Eu tenho esse dinheiro para começar. Então, ele coloca aquilo ali e, geralmente, no início, o cara não tem uma gestão de estoque bem feita, ainda nem aprendeu a curva de produto dele. E a hora que ele vai ver o tamanho do buraco, ele já está 3, 4, 5 meses sem fazer dinheiro. Tem muita coisa envolvida aí, tem também os próprios processos dentro da loja, a precificação, que, cara, muita gente erra, nem todo mundo sabe fazer. Precificação é um grande calcanhar de Aquiles no nosso mercado, quando você vai para pequenas e médias lojas até hoje. E aí você vê muito negócio que fatura muito e não vê dinheiro. Você vê que o cara está crescendo em faturamento e cada vez que ele aumenta o desespero dele junto. Na maioria dos casos, é precificação isso. Como que você enxerga isso nesse nicho, né? Eu sei que você tem muitos alunos também no seu curso. Como que você vê essa questão de faturar mais e não ver dinheiro dentro dessas oficinas especializadas em câmbio automático? Então,
existe um ponto onde o cara ele tá mais desesperado, vou falar novamente, para colocar o carro para dentro do que para lucrar. Aham. Ele quer mais lacrar do que lucrar. Então, esse é um problema muito genérico no setor automotivo. Isso é um problema porque ele acaba absorvendo o cara sem toda a transparência da parte, vamos dizer assim, porque a gente está sempre querendo gerar expectativa, né? Mas eu preciso ter uma visão também que, assim, eu preciso trazer um lado pessimista do assunto para que eu enxergue a capacidade financeira desse cliente. Porque senão depois eu impacto a minha qualidade, porque ele não pode trocar itens, eu acabo tendo que dar jeito, ou às vezes eu já ouvi muito pessoal falando que transmissão automática, eu nunca fiz isso. Não é meu perfil, eu não indico ninguém fazer isso. Desmontar o câmbio com a proposta ou a possibilidade na sua mente de ter que colocar aquele câmbio desmontado na mala. Ou colocar aquele câmbio no lugar que ele não esteja 100%. Então, quando existe esse lado de lacrar e colocar o carro para dentro a qualquer custo, você começa, na hora de comprar os materiais, os produtos, você vai tendo que o quê? Ratear o teu lucro, ratear a qualidade da peça, e aí o problema vai estar nisso. Por quê? Você não trouxe o cara com a sinceridade e o pessimismo da onde você até enxergava. Você enxerga que o pessimismo está nos 20 mil, que existe ali uma necessidade de fazer um reparo completo, e esse cara não enxergar a possibilidade, na hora que você falar com ele de 10, 12 e o resultado ser 20, ele não está preparado para aquilo. E aí você começa a ter que fatiar onde? No seu ganho, na sua qualidade. Então, esse é um grande erro que as oficinas cometem, que é não trazer a transparência necessária para o cliente, porque está mais interessado em botar o carro para dentro e depois fazer o cara se embolar lá do jeito dele. Ele vai ter que resolver do jeito dele. E quando o cara não resolve, ou ele vai criar, de qualquer forma, vamos supor que esse cliente, ele deu o jeito dele e resolveu financeiramente, porque o carro é dele, tudo bem, ele resolveu, mas ele vai se sentir lesado. E aquilo não vai te colocar, né, uma progressão, um elo. Você não fechou um elo com esse cliente. Suponha que ele fosse positivo ali, mas ele saiu dali se sentindo um pouco lesado por essa desinformação. Então, de qualquer jeito, o cara perde. Você agora me fez lembrar aquele filme Divertidamente. Tem que é a tristeza que resolve tudo, né? Se for só alegria, no final do problema. Exatamente. Me fez lembrar o enredo do filme agora. Cara, mas isso aí é endêmico no nosso mercado, né? Não é nem só nesse nicho de mercado. E aí isso, na prática, acaba trazendo, acho que uma grande força competitiva para quem quer trabalhar certo, né? Porque, levando ali para o nosso mercado, vamos pegar só distribuidores, lojas também, varejos. A gente está lá, tem a competição no nosso mercado e tem muito distribuidor. Hoje em dia o mercado, todo mundo vende para todo mundo, então às vezes um cliente nosso hoje em dia está comprando de fábrica. E a gente enxerga essa galera também como concorrente para todos os lados. Então a gente teve aí uma sequência de 3 anos seguidos que a gente foi premiado como a melhor distribuidora do Rio de Janeiro. Mas isso porque a gente ganhou o prêmio ali, mas também tem uma galera que está o tempo inteiro subindo a barra junto com a gente. E essa é uma competição saudável. Tem uma galera que é boa de competir, que você olha como espelho e te faz crescer também. Mas tem uma parte ali da competição, cara, que você nem considera. Tá em outro degrau de desafio lá. Como que vocês enxergam hoje essa competição dentro desse mercado? E aí eu vou puxar a pergunta por 2 caminhos diferentes. Da sua parte, Chico, quantos clientes que você vê nossos que estão ali ainda, cara, hesitando em entrar nisso e tem total capacidade técnica, né? São pessoas que se especializam, buscam conhecimento, por exemplo, como entrar num treinamento como o seu. E do seu lado também, como que você está enxergando dessa galera que está vindo? Esse mercado já está tarde para entrar? Está no momento bom para entrar? Qual é a opinião de vocês aí sobre isso? Assim, no meu caso, minha visão de vendedor, tem muita gente que tem medo, cara, a parte técnica, o que eles falam sempre. A maioria não quer entrar na parte preventiva. Porque tem essa pressão que você falou muito bem no início da conversa, porque os clientes dele estão trocando de carro e estão pegando o carro automático, ele assim, o cara já é cliente daquele auto center ou daquela oficina mecânica grande. Ele fidelizou ao longo dos anos o cliente, não o carro. O cara trocou de carro, o cara tem confiança em você, leva o carro lá. E às vezes ele não está preparado. O que acontece? Ele fica pressionado, se eu não fizer a manutenção completa do carro do cara, incluindo uma simples troca de fluido, eu posso perder esse cliente para outro mecânico, isso é normal.
Mas também o cara, ao mesmo tempo, ele tem um medo, pô, mas se eu trocar um óleo, ele sabe que pode ter um defeito oculto ali, ou por, você falou de novo, falou muito bem, por ignorância do cara, ou por mau caratismo, ele sabe que tem um defeito, mas quer embutir esse defeito para você. Aí fica sempre alguns têm esse medo, a questão dos equipamentos que não são muito baratos, e é aquela história, às vezes o cara quer comprar a máquina de diálise mais top, mas ele não sabe operar a máquina. Então não adianta você... É igual ao meu caso. Se me der uma Ferrari, acho que não consigo nem tirar ela do lugar. Então para que eu vou ter uma Ferrari? Eu tenho que ter o meu velho bom Palio que está estacionado aqui, que eu sei tirar ela do lugar. Porque assim, não adianta as pessoas... também. Você falou uma coisa muito interessante. O conhecimento tem que vir antes para o cara não investir. Às vezes o cara vai comprar uma máquina de 50 prata e para o negócio dele, naquele momento, sei lá, nem sei se existe esse valor, mas vamos trabalhar no campo do faz de conta. Uma de 10 mil vai atender uma faixa muito grande da clientela dele e depois ele, com o tempo, ele pode subir. Então, assim, isso que eu percebo. Tem muita gente fazendo, mas ao mesmo tempo tem muita gente com medo ainda. Medo mesmo. Ou tem medo de investir, ou não está afim, mas ele está se sentindo pressionado. Não, cara, eu tenho que entrar nisso aí. Mas isso não é o momento. Sim, então, quando você fala da perspectiva de que o mercado ele pode já ter passado o momento, o que acontece? Como eu falei, né? A gente está na onda. Aí tem a possibilidade de você surfar ou você tomar esse caixote. O momento, ele é um momento ainda que o muro está baixo. É claro que vai chegar um determinado momento que vai ter tanta gente fazendo que aí vai ser selecionado o tipo de cliente que vai cair na sua mão. Pô, tô atrasadão. Não tenho ainda toda a preferência do mercado. A preferência do mercado já está estabelecida com outros. Então, talvez você esteja atrasado e aí vai sobrar para você só problema. Então, o muro está baixo para você se tornar uma referência na percepção de que faz um bom serviço com câmbio automático, né, que faz isso tudo. Então, assim, o medo, ele é consolidado, para quem ainda não trabalha com a transmissão automática, por muito da desinformação, né? O cara que trabalhou com transmissão automática, foi começar com transmissão automática, já deu de cara com um problema e teve que pagar um câmbio automático. Porque o errar rápido para corrigir rápido é bom no nosso mercado. Mas na transmissão automática, errar é pesado, entendeu? Não dá para, independente de ser rápido ou devagar. Devagar. Então, assim, por que o cara tem medo? Porque a desinformação que o amigo dele sofreu criou um custo muito elevado. Então ele fica com medo de sofrer esse custo. Mas onde está o erro de novo? O amigo dele começou pelo equipamento, não pelo conhecimento. Então isso gera medo no mercado. O pessoal se ferra, vai trabalhar e não dá certo, né? Chega lá e não consegue atrair uma demanda de cliente, investe em equipamento e não atrai uma demanda de cliente. Por quê? Para trabalhar com transmissão automática, o cliente está procurando algo mais a nível de confiança. Ele quer estabelecer uma confiança profissional. Então você tem que surpreender, você tem que constranger o cliente. O quê? São várias objeções que o mercado impõe. A concessionária fala que não troca o óleo, não precisa trocar. Aí a outra fala que só troca com 100 mil, a outra com 150, a outra que é com 20. A Honda fala que é com 20 agora. Isso está oculto, mas está lá. Aí a outra fala que é com 60. Então tu imagina a distorção de informação que tem, que o cara precisa chegar para o cliente dele e falar, cara, existe uma necessidade real e você precisa constranger o cara, mas não é constranger de deixar ele sem graça, mas constranger ele de que a informação não seja rasa igual ele já tem. Por quê? O cliente está informado. Então você precisa ter profundidade na informação para que ele fale, ah, beleza, conseguiu quebrar minha objeção. Então o que o cara tem? Ele tem informação distorcida, informação rasa igual o cliente tem, e ele não tem conhecimento solidificado. Ele tem um equipamento lá, não vai resolver se o conhecimento não for sólido. Esse é um problema que coloca medo na grande maioria. Mas a informação, na verdade, ela é simples. Ela é uma informação tranquila, só é um passo a passo que o cara precisa obter ela ali. Eu obteve esse passo a passo, um treinamento para a equipe, zerou. E aí você vê, se o cara já tem uma fama de enganar os outros, como é que ele vai passar uma informação que contradiz o senso comum do cliente e o cliente acreditar nisso, né? Sim, sim. Então, cara, vira uma bola de neve horrorosa isso. E indo nessa mesma direção, assim, do bom profissional, o que para você diferencia um cara que é só um trocador de peça
para um especialista naquele segmento. Que a gente tem no nosso segmento, a gente conhece muito bem o nosso cliente, a gente sabe o que gera valor para ele, e a partir daí a gente vem estruturando tudo que para a gente é uma força que a gente vai ter dentro do nosso negócio. E a gente constrói tudo a partir daí, a equipe, os processos, quem a gente vai contratar, que tecnologia a gente vai colocar ali. Da sua parte, o que você acredita que torna esse cara um especialista de verdade? E aí, eu queria aproveitar e fazer um paralelo, Chico. Vamos falar a mesma coisa para um vendedor que seja um balconista, um vendedor de loja, o cara que está ali sentado. O que faz esse cara ser um bom vendedor, um especialista, ou só um tirador de pedido ali que aparece no balcão? Cara, para vendedor é meio simples, cara. Transparência, tem que ter conhecimento técnico. Assim, se o cara está vendendo... Aí não importa qual ramo que ele está. Na casa a gente está vendendo autopeça. Ele pode vender pão com linguiça. Mas assim, o cara que tem transparência, tem retidão naquilo que ele está... Se ele é um vendedor consultivo, né, que está na moda essa frase agora, sucesso. Não tem como um cara desse ter insucesso, né, para vendedor. Ele engana uma vez, né, cara? Segunda não tem. A pessoa não vai dar essa chance. Você só engana uma vez. Uma vezinha. Qualquer negócio, não importa qual negócio seja, se é gigante, se é uma barraquinha de cachorro-quente em qualquer lugar, ou Google, a gente vive de recorrência. Quer passar a perna em alguém, acabou a recorrência, acabou o negócio. Exatamente. Então, assim, vendedor é isso. Exatamente. A minha percepção é assim, sobre a transmissão automática. Existe o técnico que ele aprendeu a desmontar e montar um câmbio, tá? Então ele aprende a fazer de forma repetitiva, por repetição, tá? Então ele é baseado em manual. Só que se você pegar a máquina, é uma coisa que você acha assim, a máquina é uma coisa que ela é padrão, é matemático. E eu compreendo que ela tem um padrão matemático. Só que eu tenho as variações que estão relacionadas a cada tipo de condução. Então é cada ser humano. A gente, quando fala de cada ser humano, existe uma complexidade. O ser humano ele é parecido, mas ele não é igual. Ele tem, né, muitas diferenças. Então a cada tipo de condução, terreno e região, existe problemas diferentes. Então quando o técnico ele é só um técnico de desmontar e montar o câmbio e ser um cara só baseado em manual, ele não conhece e domina o equipamento, ele é um cara fraco. Por quê? Além dele ter a demora para poder encontrar o problema, que gera transtorno ali, o carro fica muito tempo parado, é prejuízo para ele e para o cliente fica saturado. Ele não gera confiança. Então quem não gera confiança, esse cliente não indica para outra pessoa. E aí eu não tenho recorrência. O problema está aí. E vamos lá, se eu entendo o equipamento e domino ele de fato, eu faço ele de forma robusta, onde esse carro pode durar 5, 6, 10 anos ali, que parece um problema, porque eu não tenho recorrência, né, desse carro, né? Mas no câmbio automático muda um pouco essa recorrência. Essa recorrência não é com o mesmo cliente. Ela é com a fala dele. A propagação depois do terceiro ano é uma coisa absurda. Cara, pode ir lá. Eu só escuto assim, pode ir lá. O suco da oficina do câmbio automático é quando o cara pega a chave assim, ó, ele fala aqui, ó, pode fazer, que fulano indicou e falou que é 100%. Então, depois do 5º ano, essa fala ainda é mais forte. Então, quando o cara ele é só um desmontador e montador de câmbio, ele tem toda essa transição para definir problemas, gerar mais robustez, perceber qual é o tipo de condução desse cliente, o que pode causar, quando ele pode defender para tornar isso mais robusto. Então, ele torna isso frágil, dá uma garantia para o cara ali que está totalmente protegido para ele a nível de lei, mas eu não tenho, eu quebro o elo de indicação. Por quê? Vamos lá, você gastou 15, 20 mil hoje comigo, e daqui a 1 ano, 2 anos que seja, o teu câmbio deu problema, você se sente lesado ou não? É 20 mil, pô. Eu fiz uma reforma contigo de um carro que você rodou 5, 6, 8 anos, e agora eu fiz a reforma e durou 6 meses. Eu estou amparado pela lei, mas pela moral, eu não estou amparado, porque aquilo ali te lesou de alguma forma. Então, um profissional, um especialista, ele se garante em dar uma garantia, ele está mais se importando além da garantia. Então, isso que traz para mim um diferencial. Câmbios que a gente fez, que duraram 6, 7, 8 anos, trouxeram mais resultados do que qualquer Google, qualquer
internet, qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então é assim que a gente trabalha. Um especialista tem que ter essa visão. Cara, essa sua fala me lembra muito de momentos onde a gente percebe que o dono da empresa, ele precisa, em algum ponto, perceber que ele tem que sair um pouco da cadeira de técnico e ir para a cadeira de empresário. Na cadeira de técnico, essa situação aí tá ok. O cara resolveu, tá dentro da lei, garantia e tal, beleza. Mas na visão de empresário, foi um total fracasso, esse caso que você contou aí. No nosso caso, por exemplo, o Chico já foi vendedor, eu já fui da equipe do estoque, já passei na equipe do financeiro, e hoje em dia a gente não tem nenhuma dessas funções mais e a gente conseguiu migrar a forma que a gente trabalha lá dentro. Na visão de vocês, qual que é o momento do empresário deixar de ser um cara técnico e passar a ser o empresário da empresa dele de verdade, o cara que leva o negócio adiante? É uma pergunta para a área técnica, para quem lida com oficina. Existe, para mim, duas vertentes. Eu penso assim, como existe braços de gestão para você poder também contratar, se o seu ápice é técnico, você pode contratar braços de gestão. É claro que você vai ter que ter números para tomar a decisão, como dono, como empresário. Então eu consigo hoje ter números, um DRE formatado, toda uma planilha lá que chega para mim pronta. E eu avalio a qualidade, né, se ela é fidedigna ou não. Então vai ter um momento que eu vou ter que me deslocar do técnico de qualquer jeito para poder avaliar esses dados e tomar decisões pautadas nesses dados, como empresário. Mas eu, na minha visão de ser um instrutor e estar precisando coletar informações novas, atualizadas para o meu aluno, eu vejo o quanto é válido o cara que tem um ápice técnico tá ali realmente colocando, não como colocando a mão, mas liderando uma equipe técnica de forma assertiva para que aquilo gere produtividade e assertividade que realmente traga resultados expressivos. Porque no mundo da mecânica, o cara não procura a tua sala de reuniões. Ele procura você técnico. Existe esse diferencial, esse peso. Que quando você larga totalmente esse braço, você pode estar deixando um buraco de fato. Então, você ser empresário não faz com que você largue totalmente esse braço técnico. Não sei se vou conseguir te explicar, mas é muito complexo quando eu olho pelo meu lado e vejo que não é uma queda rasa no faturamento, é uma queda bruta quando eu largo esse braço técnico, entendeu? Então eu fico ainda liderando essa equipe técnica. Mas o que eu tento fazer para poder ter espaço nisso? É a hora que eu consigo capacitar pessoas para que consigam atuar. Tem uma lei, né, que fala, né, que quando você quer o 100% do negócio ali, você não consegue se desprender. Então, talvez você trazer uma pessoa que consiga trazer 90% da sua qualidade, consiga realmente aceitar os processos, né? Porque eu acho que na mecânica tem muito isso. Vê um cara pronto, ele não está apto a respeitar processos. Um cara mais novo, que você educa ele ali. Então, o momento que a equipe ela cria maturidade e respeita processo, é o momento que você consegue se desligar mais. Talvez essa é onde eu consigo te responder. Bom, muito bom. O que você acha, Chico? Assim, vamos lá, vou falar pela minha parte. Cara, a gente hoje, eu acho que hoje ser empresário é administrar resultado através de alguém. Para mim, é isso aí. Eu não tenho como mais atender todos os números de clientes que a suporte tem. É impossível. Se eu quiser atender, sabe o que vai acontecer? A gente vai perder todos os clientes. O atendimento vai cair de uma qualidade tão grande que é ruim. Então, o que acontece? A gente tem que ficar observando, tem que ter esse tempo aí para ficar treinando o vendedor, que é meu braço técnico é o vendedor, né? É treinando esse time todo o tempo inteiro, observando postura, como o cara se porta, como ele atende, como ele responde, como é que ele enxerga o negócio, dá suporte, é o tempo inteiro conversando. E como você falou muito bem, né? Lá na empresa a gente conseguiu criar ao longo dos anos, isso não foi da noite para o dia, um time de pessoas que tem coisas que a gente hoje não é que não esquente a cabeça, mas assim, vem para a gente um relatório e a gente toma decisão em cima daquilo ali. Exato. A gente confia na informação e vai tomar a decisão. Há anos atrás, Rafael tinha que ir lá na garantia,
separar a peça A da peça B, do fornecedor X, emitir nota e mandar. Isso hoje não é mais... é inconcebível isso acontecer. Só que a gente tem como? A gente tem ferramenta de controle, a gente sabe se o setor de garantia não está mandando, se está mandando, se a gente tem muita garantia com o fornecedor A, B, C, D ou E, a gente tem ferramentas para aferir. Só que isso não nasce da noite para o dia. E mais uma coisa que a gente tem que ter também na nossa mente é querer fazer. Assim, você é muito técnico. Tem hora que deve dar em você lá assim, porra, era para estar lá apertando aquele parafuso. Você tem certeza disso. Dá mesmo. Dá. Então, é a mesma coisa. Tem hora que assim, pô, se eu tivesse lá naquele pedido, a minha tomada de decisão seria outra, o pedido de 1 poderia ir para 1,2. É 20% a mais de venda. Mas só que é o seguinte, se o vendedor não está fazendo aquilo como eu acho que ele deveria fazer, a culpa não é dele, a culpa é minha, que eu não treinei o cara direito. Então a gente tem que ter sempre isso aí no norte. Treinar o tempo inteiro. Porque aí você se treina também, né? Sim. Então assim, eu penso que... Agora, é uma transição, não é fácil não. Largar o neném é difícil pra cacete. Só para poder falar, né? Eu percebi que essa vontade minha de mexer na logística, que na verdade não é... Colocar a mão é totalmente adorável. Mas aí eu me incluo na equipe, sou liderado. Aí é só saudável. O parafuso. O problema é quando eu entro na frente da logística que já está acontecendo e eu vejo que eu atrapalhei toda a performance daquele dia. Já fiz muito isso, hein? Hoje eu tô mais educado. E aí eu vi que... tipo Ainda assim, bem que você falou, cara, que eu tava guardando aqui. Olhei até pra câmera. Aí eu vi que eu falei assim, deixa eu sair pra ver. Eu falei, não vou meter o bedelho ali não, porque já tá direcionado. Mas como eu falei, você precisa treinar. Treinar e treinar. E ver que o cara respeitou os processos, e os processos são maiores do que a gente, né? Aí quando isso começa a fazer sentido, aí você pode sair um pouco mais. Essa que é a minha visão. Cara, eu concordo completamente. Assim, tudo que vocês falaram, acho que vai unindo a uma solução comum, que é assim, cara, se você tiver um processo bem definido, é mais uma questão de você ter coragem de gastar esse dinheiro para botar alguém do que aquela tarefa ser super complexa para ser executada. Na maioria dos casos, até quando você vai para... Eu não sei como é que seria no caso de um mecânico especialista em câmbio automático. Quanto custaria um cara desse? Mas se a gente for levar para a nossa realidade, você às vezes contratar um vendedor extremamente sênior, já muito bom, esse cara é caro e você às vezes vai ter medo de gastar esse dinheiro. Então, por mais que você tenha lá uma ferramenta para se comunicar, que hoje todo mundo tem, dados lá do seu sistema, de um Power BI que seja para analisar tudo, todo mundo na hora de contratar alguém mais caro tem um pezinho assim, pô, será que eu vou gastar isso agora? E quando você está fazendo aquele trabalho ali o tempo inteiro. Aí, o segundo passo, que às vezes acontece, as pessoas vão lá, têm a coragem, contrata, e aí quando vai ver, os processos não estão sendo feitos da forma que era para ser. Aquele negócio que você definiu um tempão lá atrás, alguém mudou um pouquinho aqui, depois veio outro, mudou um pouquinho aqui, e quando você volta, você fala, cara, não tem mais nada acontecendo do jeito que eu defini para acontecer. E aí depois você entra num terceiro momento, que é a dúvida que existe muito hoje em dia, assim. Às vezes tem gente que vai começar a cobrar a equipe, e aí tem empresas que estão lá e bem... uma coesão na equipe muito grande, todo mundo recebe bem aquilo e você consegue alterar. E tem lugares onde existe um mimimi muito grande. Aí se você cobra um pouco mais, você é tóxico. Aí se você força um pouquinho mais, não, esse ambiente não é bom. Não, isso é um assédio moral. Cara, tem situações que eu sei que tem gente que faz isso mesmo, não é o caso que eu estou trazendo aqui. Estou falando de casos onde você às vezes começa a puxar um pouco mais e começa a ter esses problemas. Hoje em dia isso está muito difícil. Tem a ansiedade, que é a doença do século. Todo mundo tem isso e recai dentro do ambiente de trabalho também. Então, tem tanto problema a ser comprado junto, que eu entendo o cara que fica com medo de sair de algo que é vital, é o coração da operação dele. Uhum. Mas não tem outro caminho, cara. Se você quer crescer, você precisa fazer isso. Você imagina, se tivesse lá, até hoje, eu fazendo o que você falou, organizando as garantias lá no estoque, emitindo nota, você vendendo para todo mundo, igual você comentou que também esse é um caos. Cara, a gente já está no suporte de 10 anos atrás até hoje. Acho que até menos. Então, assim, não tem outro caminho. A questão é qual é o momento, né? E aí entra aquele cara que é o emocionado, que sai gastando mais do que pode, tem que segurar, e tem o cara que segura muito quando vê, ele é 10 funcionários em um só, né? Então, assim, não tem resposta pronta no momento para isso, porque se tivesse, todo mundo estava rico, todo mundo estava com o negócio perfeito.
tem que entrar na realidade de cada um e entender qual é o momento. Por isso que é legal você conversar com pessoas que já passaram, né, por esse caminho, já tiveram a experiência de furar essa arrebentação e chegar lá e olhar para trás e conseguir entender, ó, foi isso aqui que eu fiz, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. E dá para você economizar muito tempo e dinheiro seguindo por aqui. Então, no fim das contas, cara, a gente sabe o que tem que ser feito, mas o como, né, o caminho para chegar lá, cada um vai... Sim, é meio que particular, né? Parece que... Assim, uma coisa que eu acredito, até porque eu me vejo dentro desse processo, né? De cada vez mais poder sair dessa parte técnica. Até porque eu vejo que grandes momentos que eu passei é quando eu tenho esse insight colaborativo com a equipe. Porque eu consigo não se eu mexer, igual eu falei, se eu mexer na logística do processo ali, que já está em andamento, já está desenhado o dia ou a semana, eu normalmente atrapalho. Mas quando eu entro na parte técnica, que é muito potencial, porque o que eu estou fazendo ali? Eu estou cavando teorias, conceitos para trazer para os alunos. Então imagine a profundidade que eu tô e que o meu técnico tá. Então eu consigo, quando eu entro na parte técnica, eu acelero ele 10 vezes. Então imagina, um assunto de diagnóstico que pode demorar ali 3, 4 horas, eu boto em 30 minutos. Então, assim, eu não fazer isso, eu não coloco nem na mente dele mas eu tento transferir sempre como eu pensei. Pergunto para ele, eu tento trazer esse cenário todo para dentro do curso para que a galera tenha a visão. Não seja um copia e cola, porque como eu falei, os defeitos ele tem variações. O equipamento é matemático, é físico, é químico, mas de acordo com o terreno que o cara usa, na proposta que o cara usa, o defeito muda. Até pela oficina que ele já passou, muda. Uhum. Porque o que tem mais é gente fazendo besteira, colocando um produto que não é adequado, colocando um produto de baixa qualidade porque fala que atende. Então, isso tem acontecido muito com a transmissão automática. Então, você levantar todas essas pedras, tu traz uma visão pro cara, para que ele não seja um cara engessado. Isso vai fazendo com que a equipe fique cada vez mais rápida e que a minha intervenção ela seja menos efetiva, porque o objetivo é esse, né? Que a minha intervenção cada vez seja menos efetiva. Então, é o que tem ocorrido dentro da minha equipe, é o que eu tenho tentado sempre trazer para os treinamentos, para que o cara consiga, não só ele, mas ele reproduzir, porque o treinamento é online. Então ele pega uma equipe de 10 pessoas, bota lá para todo mundo aprender a fazer manutenção preventiva, 3 vão se sobressair ali, ele vai conseguir reproduzir isso na equipe. Então, eu venho tentando levantar essa bola para que o cara não seja engessado e aí ele consiga ter mais liberdade, né? Talvez ele não faça isso, igual eu falo, totalmente, mas que seja um desligamento, igual eu falou, leva tempo, dá trabalho. Dá trabalho. E aí, cara, isso aí tem tudo a ver com você ter um certo protocolo de diagnóstico ali para começar a fazer o trabalho, né? E eu gostei do que você falou, que a sua presença tem que ser um acelerador, né? Assim, o tempo que você já faz isso, e aí eu vou fazer mesmo paralelo com o Chico na venda, vocês já viveram e conheceram muita coisa do mercado, então isso acelera, porque vocês têm um arcabouço de informação grande para acelerar as coisas. Mas, no fundo, o processo tem que estar bem definido para que a pessoa siga aquilo ali. Vou dar um exemplo na venda de um produto, por exemplo, uma coisa simples, um disco de freio. Existem certas perguntas que o vendedor, mesmo que ele não saiba nada, se ele fizer aquelas perguntas, ele vai reduzir as possibilidades para acertar qual é aquele disco daquele produto. Então, esse é o processo. Mas vão ter casos onde você, pela sua experiência, já sabe que você vai reduzir a 1, 2, ou talvez até já definir ali qual é. E aí, para esse trabalho, qual é a importância de um protocolo de diagnóstico para que você tenha ali menos retrabalho, mas no fim das contas a gente está falando de negócio. O quanto que um protocolo diagnóstico bem definido pode trazer mais dinheiro para uma oficina nesse segmento? Então, só para você poder entender o que é um relatório diagnóstico aplicado hoje na Oficina 3000. A base dele é o prompt do crônico. Vamos lá, eu tenho as variáveis que são o terreno e a condução do cliente. Mas o que é comum? O que é comum no L4? O que é comum no 631? O que é comum na 8HP45? O que é comum? Então, os crônicos, eles entram já trazendo dentro do relatório diagnóstico. A partir do crônico,
quais são as informações que o carro dá a nível de sintoma, código de falha, XYB. Então o cara já entra com isso, aplicando isso, e se isso se enquadrar, a partir dali ele já tem um direcionamento. É muito rápido. Além dele saber o que é, ele entrega para o cliente exatamente o problema. Além disso, o diagnóstico ele é estruturado a partir desse relatório, né, através de IA, inteligência artificial, que as informações que ele entrega para a IA, ela está treinada para saber qual o primeiro passo ele tem que dar. Então ele deu o primeiro passo, informa para a IA. A IA vai solicitar o segundo passo, informa para a IA. A IA ela vai levando ele aos testes que ele tem que fazer para ele entregar o próximo passo. E depois dali é montado, né, com a interpretação do técnico, não só com a da IA, mas existe uma interpretação técnica. Por isso que eu falo, o conhecimento vai fazer com que as informações sejam relevantes para que ele monte ali uma interpretação técnica. E dali sai o problema. E dali sai o que causou o problema. Porque se eu trato o problema e não trato o que causou no câmbio automático, é uma semana pro louco quebrar um câmbio de novo. Porque um câmbio CVT, um câmbio dupla embreagem, ele tem uma proposta de condução. Se essa proposta de condução sair um pouco para cá, eu diminuo a vida útil do equipamento. Mas se ela sair para cá, eu quebro esse equipamento. Então, se eu não falo para ele o que foi a causa da quebra desse câmbio e como ele tem que tratar esse câmbio baseado na proposta do equipamento, eu estou fazendo um câmbio que não vai durar nada. Cai naquela questão de o cara se sentir, depois da garantia, lesado. Sim. É como tomar um remédio para febre e não tratar o que causou a febre. Exatamente. Então, o diagnóstico hoje, ele tem essa blindagem completa, né? Ele é um 360 que quem aplica esse diagnóstico tem toda essa estrutura que vai ser desde a entrevista com o cliente lá, tem lá o relato do cliente, é o primeiro bloco. E depois, lá no final, depois de todos os blocos, é a causa raiz do problema. Além de já ter o orçamento pronto, né, o que ele tem que fazer, quais são os orçamentos ali que vão sair a partir daquele relatório diagnóstico, ele tem como tratar essa causa raiz também. Só para complementar aqui, olhando ali na câmera, que é bom olhar, como eu vou falar com o vendedor, não com o mecânico, até porque eu não tenho essa competência toda, como fala aquele rapaz da internet. Cara, eu sempre falo pro meu time de venda, para qualquer vendedor é repórter. Tem que saber perguntar. Com o seu relato agora, só se comprova isso. Quem pergunta bem, não é perguntar mais, é fazer a pergunta certa. A chance de sucesso é total. Igual o cara está no balcão de uma loja, se ele não fizer a pergunta certa, a chance daquele cliente levar a peça errada e ter retrabalho, além do cara voltar aborrecido, que a gente não quer isso, é muito alta. Então é o seguinte, se o cara chega no seu estabelecimento, você tem um protocolo de perguntas, começa com a letra A, B, B. Se o cara for respondendo, o trabalho fica muito mais fácil e o orçamento vai sair com uma precisão próxima de 100%, 99,9%. E é o que acontece às vezes em loja, ou até na suporte lá, sempre falo, o bom vendedor é um bom repórter. Quem faz a pergunta certa tem a resposta próxima do ideal. E você agora simplesmente acabou de comprovar isso aí. Cara, você antecipou o que eu estava na minha cabeça para perguntar aqui agora, justamente isso. Assim, o que você procura num profissional desse, né? Porque na prática, todo mundo fala em todos os mercados que a gente está com dificuldade de mão de obra. Todo mundo, desde o mercado de tecnologia ao nosso mercado, todo mundo. E aí a gente olha para o nosso time, olha para os profissionais que a gente entrevista e tal, e a gente sempre está buscando algumas características que para a gente vão ser sinais de que essa pessoa pode performar bem ali naquela profissão. Então o Chico já deu um exemplo muito bom do vendedor. Em algumas funções, o que a gente está buscando, às vezes, é uma pessoa extremamente metódica, que possa seguir aquele processo que foi definido. Em algumas funções, como o próprio vendedor, exige também um quê da pessoa ser perseverante por receber não o tempo inteiro. Mas se você segue processo, enfim, tem várias questões que envolvem aí. Quando a gente fala de um profissional que vai trabalhar colocando a mão no câmbio automático ali, você consegue definir quais são as características que você está buscando num profissional desse para ele poder
se dá bem ele dentro desse mercado? Quando você fala de um cara de bancada, o nível dele ser metódico, né, ser criterioso e não deixar, né, essa... Porque a primeira coisa que o cara faz quando ele acerta um câmbio automático, uma máquina daquela ali, é subir para a cabeça. E se ele deixar subir para a cabeça, no próximo ele erra. Então você vai ter que administrar isso e ver se esse cara ele vai entrar numa regularidade ou se ele é flow, se ele toda hora sobe e desce. Então se esse é um cara que ele respeita processos, ele é metódico, ele é criterioso e não fica em altos e baixos buscando um aplauso porque acertou um serviço, que é um serviço que você sim vai e desce. Imagina, entra um equipamento lá todo sujo, ele sai como um novo. Porque a gente respeita até o ingrediente que é a cola, a coloração da cola do equipamento a gente respeita. Se ele saiu de fábrica cinza, tem um silicone cinza. Se ele saiu de fábrica preto, tem um silicone preto. Se ele saiu de fábrica rosa, que é R$600 o silicone, é rosa. A gente respeita isso para, na hora que o cliente vendeu o carro, não tá uma coisa ali que o cara... que foi mexido, que foi engatilhado. A gente respeita tudo. Então, o profissional que ele completa esse serviço e tem esse resultado, ele pode ficar no alto e baixo muito fácil. Então, se ele é criterioso, metódico, respeita o processo e tem essa humildade, por mais que você tem que trabalhar para ele poder condensar isso também, você tem que ajudar ele nisso, aí você tem um profissional qualificado para poder te entregar um resultado com essa constância. Porque precisa ser constante. Não adianta fazer um dar bom, no outro dar ruim. Porque um câmbio ruim vai consumir 5 câmbios que você fez bem feito. O prejuízo de ter que tirar o câmbio de novo, de ocupar o espaço do elevador, de ocupar um espaço para um profissional retirar, o material, o fluido, a chateação com o cliente, é um custo muito elevado. Então, ele precisa criar essa assertividade, ser linear na constância ali de acerto. Quando você fala de diagnóstico, você falou pela parte financeira, eu acabei não concluindo. O diagnóstico, que você fala de assertividade para ele poder alcançar esse processo e ser assertivo com o cliente, para o cara fechar, existe uma questão que, assim, na venda existe a variável de 99% porque você consegue só ir até onde você pode ir. E a venda depende do cliente também, do estado do cliente para você fechar. No diagnóstico, a gente tem que ser 100%. Por quê? Você está vendendo um produto ali no diagnóstico. Não é um orçamento que você está passando para ele. Você está vendendo assim, ó. Trocou entre 1000 peças, você vai trocar essa peça aqui e vai resolver. Ou não, tá ruim, isso e isso. Você tem que ser assertivo no diagnóstico. Porque você está vendendo. E existe um potencial muito grande, por isso que eu falo, o profissional que ele domina o câmbio automático, não é só um cara de achismo e desmonta e monta. Existem diagnósticos que partem de R$2.500, R$3.000, e às vezes a solução é um fio, às vezes a solução é um nível, às vezes a solução é uma solenoide, às vezes a solução é um software. E dentro desse diagnóstico, desse relatório que você entrega, você tem uma mão de obra qualificada ali. Imagina, você cobrar R$3.000 é para descobrir. Eu não estou cobrando por hora. Olha a mentalidade disso. Quando um profissional deixa de ser o cara que cobra por hora, mas pela capacitação dele, ele traz isso num pacote e fala, cara, eu vou resolver teu problema. Você está batendo cabeça em 1, 2, 3 oficinas, eu vou descobrir o problema do teu carro aqui. E ele é 3.000, 5.000. O cara quer a solução, ele não quer saber o quanto tempo você vai demorar. E você solucionar isso pela sua capacidade de realmente conhecer o equipamento, muda todo o cenário. Porque se você vai lá, igual eu falei, o cara está levando 2 horas, 3 horas, 5 horas ou 5 dias, e eu com a minha capacidade de dominar o equipamento, eu resolvo em 1 hora, em 30 minutos, olha o que é margem. Você muda o teu cenário de vida, pô. Porque você pega lá 5 diagnósticos para fazer, 5 relatórios de diagnóstico que você vai fazer. Você tem a ajuda da IA. Você está estruturado, porque, igual falou, não é um monte de pergunta, é a pergunta certa. Se você domina o câmbio, você vai fazer a pergunta certa para a IA. Você vai colocar lá a informação correta. E você preenchendo esse relatório, você dá um documento para o cara. É um laudo? Não é um laudo, mas é um relatório que ele vai conseguir entender o que aconteceu no câmbio dele,
no carro dele. E aí se torna não mais o produto que você tem que colocar peça, que você tem que colocar um terceiro para fazer. É só a tua expertise, é o seu domínio que vai gerar resultado. Tu imagina o que é isso? Vou te falar, esse é um dos braços mais fortes que a gente tem no câmbio automático atualmente na oficina. Eu tive uma situação muito parecida com isso, tem uns 4, talvez 5 anos já atrás. Lá no início da mentoria, apareceu um cara querendo que eu ajudasse com ele com a precificação. E ele não fazia a mínima ideia do que ele tinha que fazer. Eu passei para ele assim, cara, o preço é esse aqui para eu fazer, mas você tem que me dar todas as informações aqui, só dá para começar depois disso. Aí passou um tempo, ele demorou até. Aí veio falar comigo, cara, vamos fazer. Mas é muito caro, não sei o que e tal, mas eu já juntei todas as informações. E eu falei assim, cara, não, mas esse é o preço. Aí o cara pagou, meio, sabe quando o cara paga achando que não fez um muito bom negócio? E aí eu entreguei para ele o que ele precisava dar uma margem média que o negócio tinha que ter e uma máxima mínima. É isso, e o resto dentro da loja dele, os produtos ele ia botar flutuando ali dentro daquilo. Mas eu falei para ele, porque essa percepção dele estava nítida, eu falei, cara, pode fazer tranquilo e eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito e vai dar muito resultado. Aí, cara, ele aplicou lá, deu uns 6 meses depois. Aí eu acho que ele viu alguma coisa de podcast nosso, não sei se era o Alto Negócio no YouTube. Ele falou assim, cara, eu preciso agora resolver isso aqui. Era um vídeo que ele tinha visto meu de atendimento, não sei o que e tal. Aí eu perguntei pra ele, cara, tá, mas e como é que ficou lá? Ele, não, deu super certo. Mas assim, o cara não quis muito também valorizar, sabe? Mas Sim, não, voltou, quis fazer mais coisa. A questão de vender hora, ela tem uma percepção que é muito diferente ali pelo lado do cliente, de acordo com o que você vai passar para ele, você que vai mudar essa percepção. Uma coisa é o que você falou, o que ele está querendo no fim das contas. Ele não está querendo saber se você vai trocar um negocinho, se você vai trocar o câmbio inteiro, o que ele vai fazer. Ele quer a solução do carro dele andando e bom. Quanto que isso vale? Aí depende do tamanho do problema que o cara tem. A percepção que você tem que passar para ele é do que você vai entregar. Não importa como. A gente já teve caso com clientes... não sei se tem acontecido ainda, mas há muito tempo atrás, que o cliente pagou uma entrega expressa e aí chegou super rápido para ele, mas chegou no carro. Não chegou de moto. Na cabeça dele, a entrega expressa só é expressa quando chega de moto. E o cara reclamou, mas o produto chegou para ele em menos de 30 minutos. Assim, cara, peraí, você está reclamando pelo veículo que chegou para entregar o seu produto ou o tempo? Porque o tempo está adequado. Então, assim, você tem que ajustar a percepção do cara em vários aspectos para ele entender que ele não só fez um bom negócio, mas ele recebeu o que ele pagou para receber. Então, essa percepção que você está falando é muito interessante. É aquele clássico que existe do cara que tem uma historinha que se repete muito na internet. O cara precisava consertar lá um vazamento no navio, sei lá o que foi o motor do navio, ele vai lá dar uma martelada e resolve, né? E o cara fala, pô, mas eu paguei tanto para isso, você chegar aqui e dar uma martelada? Mas tinha que saber o que tinha que fazer, né? Eu sabia. Aonde dar uma martelada. Só para você ter assim, a visão sobre como o conhecimento sólido, a gente fala que ele está embasado. Quando você está embasado, as variáveis entram e você destrincha aquilo ali fácil quando o teu conhecimento é sólido, quando você está embasado. Então, quando eu falo que o cara tem que ter uma estrutura e não ser o cara do manual só, porque o manual é uma ferramenta. Ele não pode ser o profissional. O profissional está aqui e a ferramenta manual está aqui. E o cara que faz curso só de desmontar e montar câmbio, ele vai estar suscetível. Qualquer variável que bater ele. E agora? Quem poderá me defender, né? O Chapolin Colorado aparece dando uma martelada na cabeça dele. Então, quando o profissional ele pega para fazer um diagnóstico e vender isso como produto, o cliente tem que perceber e tem que ser real. Primeiro passo, eu jamais venderia um diagnóstico eletrônico ou avançado de transmissão automática de 2.000, 3.000, 4.000 que seja, se eu soubesse que a transmissão está quebrada. Não faz sentido algum eu vender algo que até mesmo o cliente já sabe. Eu só vou vender se eu achar que, na minha capacitação, nesse domínio, nesse embasamento, existem as possibilidades do diagnóstico não estar relacionado à quebra total do câmbio. O câmbio está quebrado totalmente? Não faz sentido nenhum vender um diagnóstico para ele que vai cair no que ele já sabe. Porque imagina só, pô, eu estou escutando um barulho de rolamento. Parece ser nessa roda aqui direita. Esquerda. Aí você, tá, beleza, vou te vender um diagnóstico. Eu vou lá e falo pra ele, pô, cara, o barulho na roda esquerda. Não faz sentido. Vamos então analisar lá a roda esquerda. E é mesmo o que o senhor falou. É X para trocar. Eu passo só um orçamento. Não vendo o diagnóstico. Eu só vendo o diagnóstico quando isso
faz sentido e a solução proposta, embasada nesse conhecimento sólido que eu tenho da transmissão automática, ela me dá um escape de eu solucionar externamente, com um custo menor. Então isso gera confiança para ele pelo que eu estou sentindo e gera confiança para mim entrar nesse diagnóstico. E às vezes trazer uma solução que é um software. Eu fui lá, o arquivo corrompeu. Eu fui lá, baixei o arquivo do carro, botei no lugar. Pô, faz sentido realmente ser o arquivo. Vamos botar. Tá aqui, ó. Quantas vezes eu já me deparei um sistema de carga do veículo ali, a bateria ruim ou um aterramento ruim, tá gerando um conflito, um distúrbio na voltagem da central que gera esse defeito intermitente, que gera a queima do modo, que gera a perca do arquivo. E aí eu tratei o arquivo, ainda tratei a causa para ele. Falo, cara, ó, vamos lá. A gente resolveu o problema, mas o distúrbio que está corrompendo esse arquivo é o sistema de carga. Vai ter que fazer o reparo no sistema de carga, ver o alternador, ver aqui a parte do veículo, de bateria, para que não corrompa de novo. Eu ainda agrego um novo serviço. Mas, se for algo simples para mim, lá um aterramento, alguma coisa, eu já resolvo dentro do diagnóstico. Por quê? Eu não quero jamais que ele se sinta com esse saco vazio. Eu quero entregar acima da expectativa que ele tem do diagnóstico que eu vendi para ele. Então eu vou ali, o arquivo, se eu puder entregar e não for algo complexo de fazer, eu resolvo também. Se for algo complexo, eu vendo um novo serviço. E ainda eu avalio a saúde do câmbio dele, para deixar claro que o câmbio dele já sofreu um desgaste por ter trabalhado assim, e eu ainda me blindo dentro disso tudo. Olha o nível que é ter um conhecimento sólido, e qualquer variável que entrar aqui dentro, eu estou tranquilo. Eu não vou toda hora ser surpreendido por uma variável de condução, por uma manutenção equivocada, por uma variável de terreno que ele utiliza o carro, pela forma de conduzir ele. Não, tudo cai dentro desse pacote aqui de conhecimento sólido e eu destrincho qualquer variável que vem. E o cara que fez um curso só de desmonta e monta, ele é totalmente dependente de tudo. E aí fica dependendo de amigo ajudar no WhatsApp, fica dependendo de ver vídeo no YouTube que não resolve nada, bota o cara numa furada, porque ele era para trabalhar aqui e tá aqui. Que o sintoma era parecido. Então o cara fica o tempo todo perdido e se perdendo, e perdendo dinheiro, e perdendo até a coragem de trabalhar com esse segmento, porque ele não tem conhecimento sólido. É frágil demais o que ele faz, sabe? Então esse é um grande problema do nosso mercado aí. Não, muito bom, muito bom. E assim, na visão de vocês, a gente está indo para um lugar no mercado, uma maturidade de mercado de autopeças como um todo, que está acelerando cada vez mais. A gente está vendo grandes redes se formando, às vezes uma comprando a outra, grandes redes vindo de fora. A indústria também vem se modernizando cada vez mais. O mercado está pegando mais tração agora em profissionalização. Vocês acreditam que tanto para a oficina quanto para a loja de autopeças, como que está esse espaço para o pequeno? Para o pequeno chegar, montar um negócio e se estabelecer? Eu vejo que, geralmente, quando mercados vão tomando muita maturidade e grandes redes vão tomando espaço, o pequeno, o que eu percebo mais é que se o cara continua daquela forma amadora, meio que fazendo de qualquer jeito, sem profissionalizar o negócio, ele acaba sucumbindo. Isso acontece, por exemplo, muito com farmácia, com mercadinho de bairro, açougue, aconteceu muito isso aqui no Brasil, dependendo da região que você está. Essa é uma percepção que eu tenho. Como vocês acham que está esse espaço hoje para o pequeno empreendedor nesse mercado aí do nosso negócio? Mecânico, ele já sofreu muito nos últimos 10 anos. Muita gente saiu do mercado porque não acompanhou o desenvolvimento tecnológico. Eu não vou nem entrar no câmbio automático, que é uma coisa, entre aspas, um pouco mais recente, mas pela pressão da frota cada vez mais automática, isso aí vai virar uma coisa, entre aspas, banal. Uma palavra forte, mas é que me aparece aqui agora. Mas muita gente já ficou pelo caminho. Não teve o que fazer. Ficaram mesmo. A frota está exigindo cada vez mais aquele mecânico prático. Isso está desaparecendo. Está desaparecendo mesmo. Hoje tem carro que para trocar uma hélice, pastilha traseira, se o cara não tiver um software do carro, ele não consegue abrir a pinça, porque a pinça é eletrônica. Então, assim, isso exige que o cara invista em conhecimento, depois em ferramentas. A gente percebe nisso. Estou falando isso do cara comum que nem passa na cabeça dele ainda mexer em câmbio automático. O cara que é muito bom em suspensão, que é um mercado também muito forte, esse cara ele está tendo que investir muito em conhecimento.
O equipamento acho que vem depois. Ele tem que adquirir muito conhecimento para ele não poder ficar para trás. E loja, cara, eu ainda tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a gente, mesmo com as grandes redes vindo para o Brasil, uma loja de bairro bem montada, ela vai ter uma sobrevivência ainda bastante razoável ainda, por causa que a nossa frota ainda é muito diversa. A gente tem ainda vai ter muito nicho de mercado. No município, lá, Duque de Caxias, que é um município enorme. Você vai ter lojas, você vai ter varejo pequeno e você vai ter rede. Você vai ter mercado para tudo, entendeu? Você vai ter muita especialização, que eu acho dentro de muito tempo. Já está acontecendo uma loja só de lubrificante, só de bateria, especializada em freio, até porque a gama está tão grande que está difícil de um comerciante ter tudo em estoque. Se ele tiver tudo, ele quebra, entendeu? Ele vai cada vez mais depender da rede de distribuição, a gente que se vire com logística, entendeu? Então, cara, tem muita coisa ainda para ser feita, tem muitas variáveis, o mercado está divertido, está interessante. Eu acho que assim, as grandes redes é um negócio legal que está acontecendo com a gente? Mas eu acho que autopeça ainda, bem administrada, as tradicionais, e tem muita gente boa se mexendo aí, que eu fico observando, tem uma vida muito longa ainda, muito longa mesmo. Falando do nicho oficina, fica claro por 2 pontos, né? Eu acho que até 3. Primeiro que é quase artesanal. Então, é impossível você ter ali um mecanismo que alguém domine uma rede grande e consiga automatizar isso. Não é igual você pegar um produto e botar uma máquina para poder ele embalar e fazer o negócio acelerar, né? Capacidade de escala para que grandes empresas se interessem pela mão de obra ali de uma oficina, esquece. E por mais que ocorra grandes oficinas que dominem esse segmento, ela não tem capacidade também de fluxo tão grande para poder dominar uma região que falta oficina para a quantidade de carro. Aí já falamos de 2 barreiras muito grandes aí, que o pequeno que faz o trabalho de forma amadora, mas o pequeno que vai se profissionalizar. O pequeno que vai se profissionalizar, ele tende a dominar uma região, por se tornar um especialista, uma referência, que as pessoas não estão querendo se deslocar grandes distâncias. Elas preferem fazer as coisas próximas de casa. Primeiro pela comodidade e o principal, pela segurança. Nossa segurança pública, ela também vai mexendo nesse mercado, né? A insegurança pública, né? Então, a gente vai tendo o cara de bairro ganhando potencial no bairro. Só que ele precisa se destacar como cara referência. Se ele for mais um ali, ele vai ser o cara que não vai ter nem espaço, né? Porque qual é o problema? Eu tenho um benefício em a galera não querer sair, não tomar... Eu lembro que o cara vinha de Angra na minha oficina. Então, eu perdi o benefício do cara vir de Angra, mas eu ganhei o benefício de me tornar um especialista na região. Quando o cara é mais um, o que acontece? Como não vem gente de fora, ele fica ferrado também. Porque a galera não quer vir grande distância por causa da insegurança. Então, vamos lá, só tem aquele cara, o cara do bairro dele. E ele fez um monte de besteira, um monte de cagada. Ele vai perder para quem está se profissionalizando. E ele vai ficar vazio. Eu não sei se você já percebeu. Existem lojas muito cheias e outras muito vazias. Por quê? Existe esse mercado sendo cortado pela insegurança pública. O cara ia e vou procurar um mecânico lá naquele polo, porque tem umas regiões que tem muita oficina. Aí o cara ia lá. Então ele ganhava, mesmo fazendo sacanagem, ele ganhava esse cliente que ia lá. Hoje não. Hoje esse cara não vai, ele vai procurar o bairro dele, a região dele. Então se ele tá aqui fazendo um monte de sacanagem, ele se queimou, porque a região dele se tornou pequena. Se ele se profissionalizou, ele acaba administrando isso melhor. E o Cláudio tocou em uma parte aí, que ele é técnico, então ele sabe muito mais do que a gente, que é muito interessante. A montagem do veículo, Rafael, ela é totalmente automatizada, hoje robotizada, mas o reparo é artesanal. Não importa em qual país do mundo você esteja, entendeu? Colisão. Quer coisa mais artesanal que colisão? Não tem. Não tem.
Eu acho que não tem. Uma troca de um para-brisa de um carro. Ele pode ser um Tesla de última geração, mas vai ser um cara lá colado, colocando. Você não tem uma máquina, vamos para o carro ali no box e vamos trocar o para-brisa do carro. Então eu acho que a reparação automotiva, você tocou num assunto aí que você me fez viajar aqui. Tudo é artesanal, tudo é artesanal. Ninguém tem uma máquina que pega assim, deixa eu montar os parafusos da Biela. Assim, ó, não, é parafuso a parafuso. Reparação com certeza é quem tá, em termos de segurança do futuro aí, o reparador você pode ter uma ferramenta. Então, tranquilo. Você pode ter uma ferramenta que te preserve mais como ser humano, mas depende dessa ferramenta ir lá e afrouxar parafuso a parafuso, depois ele dá o torque 1 a 1. Não existe a coisa em alta escala. Então é muito artesanal. Foi aí preciso em o que você falou. Em relação ao varejo, cara, eu acredito que tem esse caminho que você comentou aqui, que está vindo uma variedade tão grande, cada vez maior, que toda essa subdivisão que existiu no nosso mercado há anos atrás, ela vai se repetir. Acho que é uma coisa cíclica. Por exemplo, lá atrás houve a separação da linha leve, da linha pesada, 2 rodas. Aí depois houve a separação do nacional importado. E isso eu acho que cada vez mais vai acontecer. Assim como um médico hoje tem o cara que é especialista em coisas muito micro. No dedo direito e no dedo esquerdo. Que não existiam lá atrás. Então, esse mercado, na minha visão, vai começar a ter subnichos cada vez mais fortes. E o cara que conseguir ser referência nesse subnicho, ele tem muita chance de sucesso. E assim, hoje de manhã eu estava conversando lá no suporte, né? Tem um detalhe ainda que a gente não está experimentando isso no Brasil. Como a gente está experimentando uma quantidade de marcas de automóvel nos últimos anos absurda, com a entrada dos chineses agora, cara, eu acho que esse modelo nosso de concessionária, ele é fadado ao fracasso. Assim, não tem como cada marca ter uma estrutura dessa gigantesca que tem para atender o carro. Eu acho que dentro de pouco tempo as montadoras vão ter que procurar você, uma marca qualquer, cara, você quer ser meu posto assistencial? Ela não vai... como é que se diz, matar o seu negócio, que não é o caso, cara, eu preciso que você me faça a garantia do meu carro. Qual é a garantia que eu quero que você faça? 10 mil quilômetros você tem que fazer isso e isso no carro do cliente. Você vai ser remunerado por aquilo, você vai fazer a conta, faz sentido, porque você está atraindo lead, e depois você pode fidelizar esse cliente com esse carro da marca. Porque, qual foi a conversa hoje de manhã na empresa lá? Cara, carro é televisão e telefone celular. Você tem 500 marcas, ele tem a rede de oficina autorizada credenciada. Tu leva lá e conserta e faz a garantia. Por que carro tem que ter essa estrutura toda? Uma concessionária do tamanho de um bairro, marca única, e ali poderia ser um local para atender várias marcas. Nós já tivemos um podcast com um diretor de concessionária que eu perguntei a ele, cara, o modelo que o chinês vende carro é para quebrar paradigma. Os caras vendem carro pelo Mercado Livre, vende carro no saguão de um shopping, num saguão de hotel, eles vendem. Depois esse carro vai dar manutenção. Quem é que fará? Eles não têm essa estrutura. Eu fico vendo concessionária dessas montadoras chinesas que estão entrando pesado porque o produto tem qualidade. Cara, às vezes o negócio tem 25 metros quadrados. Tem um carro lá no showroom, um vendedor, o cara discute, compra o produto e vai embora. E aí? Então, assim, eu acho que dentro de pouco tempo esse paradigma da concessionária é outro, que para a gente que está no mercado de reposição independente vai ser uma coisa muito boa. Abre um mercado totalmente diferente. Por que não uma marca pode chamar suporte para ser distribuidora das peças dela originais, para atender uma oficina igual você que foi credenciada pela marca dela? Eu ser o seu depósito. Cara, tem muito modelo de negócio ainda a ser criado ainda. A gente está no começo da brincadeira. E nesse meio também acho que vai ter muita coisa que vai quebrar porque o interesse do aftermarket por esse mundo todo de variáveis, ele vai selecionar e vai deixar os outros de lado. E os que ficarem de lado, os caras que não tiverem posicionamento de venda brutal, eles vão cair na variável que só a concessionária vai ter a peça, vai levar tempo, não vai ter material de reposição, e aí eu acho que vai ter essa quebra desses outros, igual aconteceu com a Jack Motors, né, por exemplo, aí, né? Credibilidade até apareceu na televisão como uma solução, depois veio SsangYong, Faustão botou lá, né? Jack Motors, parecia até a 8ª maravilha do mundo, né? Que tem aí. E o que acontece? Esses carros ainda estão novos ainda, né? Então você não tem
a sensação real de que quem é o carro. Por quê? Quem compra não consegue falar que é ruim. Mesmo sofrendo, o cara não sustenta falar, pô, eu comprei uma bosta. Ele não bota isso pra rolo, vamos dizer assim na palavra. Ele não bota pra rolo que o carro é ruim. Pouca gente coloca assim, pô, cara, me dei mal, fiz um péssimo negócio. A gente sabe que é a nossa característica, como brasileiro principalmente, de não falar que errou um negócio, né, que fez um negócio ruim. Então eu acho que ainda tem muita coisa que vai aparecer desse bolo todo aí, que a gente vai descobrir depois que esses carros já forem para segundo, terceiro dono ali, que o negócio, o cara fala, porra, tá doido, entendeu? E aí não tem solução no mercado. Aí depois que ele vende, ele fala. E, cara, assim, pelo tempo, a gente tá chegando aqui mais para o finalzinho do nosso episódio. E tem uma pergunta, vou aproveitar para puxar isso aqui agora, que a gente está fazendo com o convidado. Ele responde uma pergunta e deixa uma pergunta para o próximo. Você não sabe quem é o próximo, nem eu sei, porque eu não tenho a agenda aqui, mas vai ser algum empreendedor que vai sentar nessa cadeira aí. E a pergunta que tinham deixado aqui mais como um questionamento, né, para o próximo é: o caminho que você olha, que é o futuro, os objetivos que você tem para o seu negócio, como que você faz para ter certeza que está no caminho certo? Com que frequência você olha isso? Como que você sabe que você está seguindo o caminho dos objetivos que você quer atingir no seu negócio? Então, principalmente, eu entendo que existe, né, uma baliza que ela fala se o negócio é bom ou ruim. Quando você depende só de crescer o tempo todo para esse negócio se sustentar, você vê claramente que ele tende a te maltratar a nível de cabeça, físico, financeiro. Ele vai começar, a hora que ele estabilizar, ele vai te consumir tudo que você colocou nele para crescer. Então, o meu norte é, eu cresço e deixo ele estabilizar para ver se ele é sustentável. Se ele continuar sendo sustentável, eu cresço olhando para o que fez ele crescer e tentando replicar no mesmo formato. Porque se ele se estabiliza se ele se mantém estabilizado, significa que ele é um bom negócio. Se ele depende de continuar crescendo para ele se manter vivo, significa que ele está me matando enquanto eu estou crescendo ele vai me matar de qualquer jeito, que é o final dessa trajetória. E agora, vou deixar você pensando aí numa pergunta para o próximo. Enquanto você pensa nessa pergunta aí, Chico, chegamos no fim desse episódio. Considerações finais sobre esse negócio maravilhoso que a gente conversou hoje aí. Cara, a conversa com o Cláudio é sempre boa, né? Esclarecedora, tá sempre aí vendo. É uma visão diferente do negócio dele. Assim, ele mostrou para quem vai assistir a gente que é promissor, traz um ticket médio altíssimo, o cara entra em outro patamar de faturamento. É uma coisa que ele falou no início da conversa, estou aqui reverberando a conversa aqui dentro da minha cabecinha que Deus me deu. É um tempo relativamente pequeno que o carro ocupa o espaço na oficina. Uma coisa que ele falou também que me chamou muita atenção é dá para ter um negócio relativamente tranquilo com menos turnover de carro dentro da oficina. Isso traz uma série de seguranças. Até porque quando você está com um carro, às vezes de um cliente, um carro de 250, 300 mil reais, a sua responsabilidade sobre um bem desse valor é outro, né? Então, assim, tem um montão de coisinhas que quem assistir a esse bate-papo aqui tem que prestar atenção e ver se dentro daquela da realidade dele, como o Cláudio falou muito bem, cada um tem a sua realidade, sua particularidade, aplicar. Tem muita coisa aplicável e de fácil aplicação. Mas nunca esquecer uma coisa que a gente repetiu aqui muitas vezes. Primeiro conhecimento, depois equipamento. É isso aí. Isso aí ficou muito claro para mim hoje também, assim, como que na prática, independente do negócio, cara, você precisa buscar educação naquilo, conhecer, conversar com quem já passou por aquilo, quem já é experiente naquilo, porque por mais que o conhecimento esteja difundido aí pela internet, assim como você falou hoje, tem muita coisa que você não vai assistir um vídeo no YouTube lá e vai aprender, cara. Você precisa aprender com alguém que faz aquilo de forma profissional. E ainda quando a gente leva para uma área técnica, que é o que a gente está falando aqui, cara, não tem jeito. Você não vai se tornar um especialista sozinho, sem investir nisso, né? Então isso para mim fica muito claro. E quando a gente leva para o lado da gestão de muitos negócios, cara, a gente às vezes lá no início da suporte, a gente errou e acertou até
até aplicar algumas práticas de gestão que iam fazer a gente chegar num nível de resultado superior. Mas depois que a gente começou a, de fato, gastar dinheiro com gestão, as coisas aceleraram muito mais, porque você pegar um negócio que fatura já um número considerável, um erro pode te custar muito mais do que você investir para aprender aquilo. Então, isso aqui para mim mostrou como que isso está na realidade também de qualquer oficina que quer entrar no mercado de porque de câmbio conhecimento, automático. sem conhecimento sem estudo é informação. Informação daqui a 2 dias você esquece. É isso aí. Estudar, aquilo, Isso aí. quando você estuda, você retém. É diferente. São Então, coisas Cláudio, diferentes. queria 2 coisas aqui. Primeiro, você tem que deixar uma pergunta aí para o próximo convidado. E depois também deixar você livre para dar um recado final para a galera aí, deixar seus contatos. Então, vamos lá. A minha pergunta, ela vai ser para poder cutucar ele, para ele gerar uma oportunidade. Eu vejo que, dentro da minha vivência com a mecânica, eu nunca pensei em plano B. Então, eu perguntaria para esse próximo convidado se ele tem um plano B, um novo mercado. Mas eu pensei em negócios dentro do meu negócio. E se ele já pensou em negócios dentro do negócio dele. Hoje eu tenho a oficina de câmbio automático, eu tenho a nossa retífica de câmbio automático, que atende outras empresas, que ela atende a minha oficina também, né? Eu tenho a distribuição de peças para câmbio automático, que é uma loja, né, física para câmbio automático, e eu tenho treinamento para alunos de câmbio automático. Então são negócios dentro do mesmo negócio. Eles não me geram um esforço extra, porque eles já fazem parte do meu dia a dia. Então, se ele já pensou em negócios dentro desse negócio, e quais seriam esses negócios que ele pode pensar, né? Que ele pode trazer para ele, a oportunidade. Eu acho que de forma completa aí para vocês também, quais são esses negócios que estão dentro do próprio negócio. Porque o plano B, um outro negócio, de um outro nicho, de outro mercado, ele quebra mais o plano A do que ele levanta o cara. Bom, vou deixar você livre para deixar um recado final para a galera aí, cara. Seus contatos, inclusive o seu treinamento, divulga aí para a galera saber também. Manda aí. Sim. Então, hoje a gente tem uma capacitação, realmente, igual ele falou, não são informações soltas, é um verdadeiro passo a passo, uma construção profissional. Eu me dediquei muito para poder construir esse treinamento online, para que eu tire um cara, né, que hoje atua na área da mecânica. Então, esse é o cara que já atua na área da mecânica, já tem uma expertise ali de 1 ano, 2 anos no mínimo com a reparação automotiva, e eu coloco ele como um profissional, né, embasado em transmissão automática. Então a gente trouxe toda a estrutura ali, como se posicionar, a visão de conceito de funcionamento, quais são, né, a funcionalidade dos itens que tem dentro da transmissão automática, uma estrutura hidráulica, eletrônica, dedicação ao corpo de válvula, realmente um 360 profissionalizante. Não é aquela peça de você tirar a peça e montar ela. Toda a estrutura tem um porquê. Eu fiz engenharia reversa dos componentes, né, termodinâmica, estrutura química e física daquele porquê, para que ele entenda as variáveis que acontecem ali, né, quais são os eventos que acontecem, por que acontece um tranco, por que acontece uma patinação, por que acontece uma flutuação. Então ele vai enxergar um todo, e quando as variáveis ocorrerem, ele tem a capacidade de captar aquilo ali de forma tranquila, destrinchar aquilo ali e sair com um resultado assertivo. Então foi realmente uma capacitação. O treinamento hoje que a gente tem disponível é uma capacitação e uma profissionalização em transmissão automática. Desde a manutenção preventiva, que é o mais básico aí que a galera pode entrar, né, até o reparo completo de transmissão automática. Então também da mesma forma que eu aproveito todas as oportunidades, eu desenvolvo ferramentas. Hoje a gente tem um desenvolvimento de ferramenta em parceiros que eles fabricam a ferramenta e vendem essa ferramenta no mercado hoje. Como é um nicho tão novo, é muita oportunidade disponível. Então eu trago ali dentro também as oportunidades de mercado que esse negócio se apresenta, né, que esse nicho apresenta. Então realmente é um 360 para quem quer aproveitar e surfar nessa onda e não ser tomado um caixote aí, tomar um caixote. Muito bom, muito bom. Cara, deixa seu Instagram aí pra galera poder te seguir. Então, a rede social é @ClaudioCurte, né? Tem lá no YouTube também, tem no TikTok e no Instagram principalmente. A gente tá lá
Beleza. Cláudio, obrigado de novo pela sua participação. Cara, é muito bom conversar com você, porque a gente consegue levar para Valeu, cara, obrigado. um campo diferente, né? Pensar negócio mesmo e não só o dia a dia que a gente está acostumado a ouvir. Então, cara, muito bom. Tenho certeza que a galera vai curtir pra caramba esse episódio aí. E para quem quer encontrar a gente também nas redes, você encontra a gente no @suportecast no YouTube, no Instagram, e também suportecast no YouTube, fácil de escrever assim como se fala. Beleza? Você me encontra também no Instagram no @RafaelBraga1, Rafael com PH, e Suporte Distribuidora no @Suporte Distribuidora. Tudo muito fácil. Beleza? Beleza. Galera, esse foi mais um Suportecast. Até o próximo episódio e tchau. Tchau.